turma, voltei. Olha nossos livros, sempre estarão conosco, né? Não tem para onde correr. Pessoal, tá tudo bem? Nossa aula 49.2, nós vamos falar mais um pouquinho sobre o barroco aqui no Brasil. Vamos lá? Direto na tela, vamos ver o que nós temos aqui. Momento histórico. Então, no mundo, o que ficou marcado? Sempre aquela situação, no mundo, no Brasil, porque nós sofremos influências, não é assim? Então, no mundo, o apogeu do absolutismo e da Contra-Reforma e o fim das grandes navegações. Tá, mas e no Brasil? A Bahia como centro econômico e político em virtude do ciclo da cana-de-açúcar e a exploração institucionalizada. Então, muita coisa acontecia naquele momento em que surgiu toda aquela questão do nosso barroco, exagero, as críticas à religiosidade, correto? Marcaram aí também barroco 1601 a 1768, não é assim? Então, ele teve início, seu marco inicial, 1601, com a publicação do poema épico, qual o primeiro ano? Também já marcaram aí, Prosopopeia de Bento Teixeira. E vamos aos nossos destaques. Gregório de Matos, o Boca do Inferno. Sua poética se divide em a poesia religiosa, a lírica e a satírica. A poesia religiosa, o que ela traz? O pecado arrependido diante de um Deus perdoado, né? A poesia lírica. Quando eu falo em lirismo, eu lembro de quê? Olha lá, amorosa, carpe diem, guardem bem também esse nome, certa atitude reflexivo-filosófica. E a poesia satírica, as críticas à sociedade de sua época. Então ele não dispensava, ele falava mesmo, ele incomodava, tá? Padre Antônio Vieira, uma oratória sacra conceptista, que você também já tem esse conceito, privilegiou as grandes questões políticos-sociais, escreveu mais de 200 sermões. Outros autores que nós temos, Bento Teixeira, Manuel Botelho de Oliveira e Sebastião da Rocha Pita, tá? Então, que fica marcado para vocês, tanto o Padre Antônio Vieira, certo? Quanto Gregório de Matos, o Boca do Inferno. E aqui as nossas correntes, mais uma vez o quadro para você não esquecer, cultismo ou gongorismo, você pode encontrar das duas formas, e o conceptismo ou quevedismo, certo? No cultismo, nós temos o predomínio da poesia, mais relacionada à forma, atitude sensorial, apelo aos sentidos, às imagens, correto? Jogos de palavras, rebuscamento formal, uso exagerado de quê, pessoal? Das figuras de linguagem, né? E aí nós falamos das antíteses, paradoxos, hipérboles, metáforas, entre outras. Tinha esse jogo, tá? Que você identifica facilmente através da leitura. Mas, quando você deixa o ocultismo de lado e vem falar um pouquinho aqui do conceptismo ou quevedismo, certo? Qual é o predomínio? Já não é a poesia, e sim na prosa. Mais relacionado ao conteúdo, atitude intelectual, apelo ao raciocínio, aos conceitos. Enquanto eu tenho no cultismo aquele jogo de palavras, o que eu vou encontrar no conceptismo? O jogo de ideias, né? Uma retórica aprimorada e um jogo intelectual de paradoxos, sutilezas lógicas. Tudo certinho com o nosso barroco no Brasil? Ficou bem marcado para os senhores. Viram como a nossa literatura ela é prazerosa, ela nos permite conhecer as características, o que acontecia no mundo até chegar na atualidade. Nós vamos chegar, tá? É um passo a passo, ok? Então eu vou ficando por aqui, mas eu retorno com as nossas atividades, pessoal. Agora vamos praticar, certo? Até daqui a pouco. Tchau! Tudo bem? Conseguiram fazer todas as questões?
Acharam a linguagem mais rebuscada ou mais coloquial, mais tranquila? Vamos ver qual primeiro acertou, hein? Todas as questões. A primeira traz assim: com referência ao barroco, todas as alternativas são corretas, exceto... Então, veja aqui. Na letra A, o barroco estabelece contradições entre espírito e carne, alma e corpo, morte e vida. Vamos para B. O homem centra suas preocupações em seu próprio ser, tendo em mira seu aprimoramento com base na cultura greco-latina. D. Opa, aqui, repetiu a C, tá? O barroco apresenta como característica marcante o espírito de tensão, conflito entre tendências opostas. De um lado, o teocentrismo medieval e de outro nós temos o quê? O antropocentrismo renascentista. Agora sim, né? D. A arte barroca ela é vinculada à Contra-Reforma. E o barroco caracteriza-se pela sintaxe obscura, uso de hipérbole e de metáforas. Então percebam que nós temos A, B, C, D e E. Uma não está dentro do que nós vimos enquanto barroco. Olha lá, com referência ao barroco, todas estão corretas, mas tem uma aí que está solta, né? Qual é? A, B, C, D ou E? O que você marcou? O homem centra suas preocupações em seu próprio ser, tendo em mira seu aprimoramento com base na cultura greco-latina. Vamos para a questão 2. A 2 ela diz assim: sabe-se que o barroco produziu uma literatura que expressa o conflito do homem em face à vida. Em que versos de Gregório de Matos, Guerra, se verificam alguns traços do conflito antes referido a ponto de ele tentar a fusão dos opostos? Olha lá, na letra A. Não vira em minha vida a formosura. B. Quem vira uma tal flor que não a cortara? C, pessoal. E na alegria sinta-se tristeza. D. Ouvia falar nela cada dia. Letra E. Olhos meus, disse então, por defender-me. Então, você fez a sua leitura, A, B, C, D ou E, e aí você pode voltar ao enunciado, não tem problema, tá? Sabe-se que o barroco produziu uma literatura que expressa o quê? Falamos aqui da questão do conflito, não é assim? Em face à vida, aquele jogo, aquela insatisfação. Em que versos de Gregório se verificam alguns traços do conflito antes referido a ponto dele tentar a fusão dos opostos? E aí? A, B, C, D ou E? E na alegria sinta-se tristeza. Tá vendo? Conseguiram identificar? Muito bem, vamos para a nossa terceira? O que nós temos aqui na terceira questão? A preocupação com a brevidade da vida induz o poeta barroco a assumir uma atitude que, olha lá, letra A, quer gozar ao máximo seus dias enquanto a mocidade dura. B, desiste de lutar contra o tempo, menosprezando a mocidade e a beleza. C, se deixa subjugar pelo desânimo e pela apatia dos céticos. D, descrê a misericórdia divina e contesta os valores da religião. E a letra E, se revolta contra os insondáveis desígnios de Deus. Então, a preocupação com a brevidade. Vocês lembram lá o que é efêmero? Uma característica do barroco. Então, aqui ele fala a preocupação com a brevidade. O que vocês marcaram aí primeiro? A, B, C, D ou E? Quer gozar ao máximo dos seus dias enquanto a mocidade dura, né? Então,
A brevidade da vida induz o poeta barroco a assumir uma atitude que? O que é efêmero, o que é breve? Nossa quarta questão. Escolha a alternativa que completa de forma correta a frase abaixo. Então, aqui nós temos a poesia de Gregório de Matos associada ao. Então, é uma boa oportunidade para você trabalhar com o quê? Lembra que nós falamos da eliminação? Você ganha o quê? Tempo. A poesia de Gregório de Matos associada ao. Na letra A nós temos barroco. Aí já vendo a B, você tem romantismo, C, parnasianismo, D, barroco e arcadismo. Qual é a dica? O que você ainda não viu? Aí já tem uma ideia. Então, isso aqui eu vou cortar, eu fico entre duas, correto? Vamos lá. A poesia de Gregório de Matos associada ao romantismo, né? Negativo. Ao barroco. Agora, qual? Lírico ou satírico? Vamos continuar a leitura. Pode ser dividido em... O que você tem aí? A, B, C, D ou E? Vamos colocar aqui, dividindo. Espera aí. Aqui, olha, barroco, romantismo. Vê aí. O que vocês encontraram na sala? Letra A, B, C, D ou E? Barroco, não é assim? Dividido em quê? Lírico, religioso e satírico. Foi boa essa para vocês, não foi? Compreenderam? Aquele passo quando eu falo assim, gente, trabalha com a eliminação. Por que essa questão da eliminação? Porque você ganha tempo. Se eu não vi, não trabalhei romantismo, eu já corto. Parnasianismo, também não. Arcadismo, não. Eu vou ficar com duas. Eu fico entre a letra A e a letra C e a letra D. Barroco, barroco. Mas quando chega na divisão, senhores, vejam bem. Satírica, lírica, épica, lírica, religiosa, satírica. O que você viu? Quais os conceitos? Quais os representantes? Percebem? Fechamos, né? E o nosso decolando? Como estamos decolando, hein? O que nós vamos encontrar agora no decolando? E vamos ver se vocês acertaram após a nossa leitura. Então, aqui falando de Gregório de Matos, né? Ele traz o quê? A instabilidade das coisas do mundo. Vamos fazer a leitura. Nós temos aqui, nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura. Em contínuas tristezas, a alegria. Porém, se acaba o sol, por que nascia? Se é tão formosa a luz, por que não dura? Como a beleza assim se transfigura. Como o gosto da pena assim se fia, mas no sol e na luz falte a firmeza. Na formosura não se dê constância e na alegria sinta-se tristeza. Começa o mundo, enfim, pela ignorância e tem qualquer dos bens por natureza a firmeza somente na inconstância. Então, você já conhece Gregório, não é? Então, qual a divisão dele? Aqui, qual a mensagem que traz para a gente? Qual é a ideia central do texto, primeiro ano? Na letra A, nós temos assim: a duração efêmera de todas as realidades do mundo. E aí? B, a grandeza de Deus e a pequenez humana. Encontramos essa ideia na leitura? Não sei, né? Vamos aqui analisar. Na letra C, os contrastes da vida. D, a falsidade das aparências. E na letra E, nós temos a duração prolongada do sofrimento. Eu posso voltar
eu posso fazer a leitura novamente. Eu já parto da ideia que eu tenho o quê? Eu tenho um soneto. O que é o soneto, primeiro ano? O soneto, eu tenho a formação de quê? São 4 estrofes, lembram? Isso aí vocês têm que dormir no travesseiro, tá? 4 estrofes, eu tenho 2 quartetos e 2 tercetos, ou a ordem, a ordem não importa, mas eu preciso saber que ali o soneto, ele vai trazer o quê pra gente? Qual é a ideia? Qual é a emoção, tá? Então, a ideia central do texto, primeiro ano, é A, B, C, D ou E. Olha aí. A duração efêmera de todas as realidades do mundo. Muito bem? Acertaram todas as questões? Perceberam que aqui o nosso decolando veio bem caprichado para vocês? Gregório de Matos, sabemos quais as divisões de Gregório, o que ele trabalhava, né? A questão da religiosidade, das críticas, que são as sátiras, e o que mais? E aquele lírico, o lirismo, tá bom? E o nosso clube, como está? Nosso clube de leitura. Como vocês estão? Vamos falar sobre quem na segunda unidade? Vocês já sabem, né, turma? Não vamos deixar para a última hora. Façam os seus registros, que é importante também, porque a gente pode estar mostrando, olha o que a turma fez. Essa turma aqui, essa estudante, ela preparou o seu cantinho, ela registrou, ela se preocupou em marcar os detalhes e depois compartilhar com a turma, certo? Então, vamos ver aqui na tela, nós temos unidade 2, a moreninha. Cada aula traz uma capa diferente para vocês, né? De quem? Joaquim Manuel de Macedo. A Moreninha, pessoal, é o principal romance da fase introdutória ao romantismo brasileiro. E até hoje é um dos mais conhecidos representantes da nossa prosa romântica. O seu enredo é centrado na história de amor entre Augusto e Carolina. Então, olha aqui, Augusto e Carolina, e registra os costumes da sociedade carioca oitocentista. Tudo bem? Então, você já tem aqui a unidade 2, não vamos deixar assim para aquele último momento. E quando eu falo para vocês em registro, olha só, quem nós temos aqui? Lá da escola Princesa Isabel, extensão Escola Primavera, distrito de Santana do Guaporé, a estudante da professora Nílzia, a aluna da Hanna. Olha o registro que ela fez, tá aqui para vocês, olha, ainda da marca de uma lágrima. Então vejam, é o que nós falamos da dedicação, é você realmente compreender que essa leitura, ela vai auxiliar você. Ela vai fazer parte da sua bagagem, não é assim? Então você se dedica, você separa todo o material, você compartilha com a tua turma e tá aqui o exemplo para vocês. Chegou e nós estamos compartilhando com todos vocês. Você pode mandar o seu registro também. Parabéns, viu, da Hanna? É isso mesmo. E a turma toda também, a professora e a todos que estão aí, pessoal, se dedicando a essa leitura. Quando eu leio e eu compartilho com a minha turma, todos nós estamos ganhando, ok? Vamos voltar aqui para a tela. Temos, olha aqui, da Hanna, temos ainda uma foto da turma, a sua turma aqui completa, parabéns a todos. E a nossa mensagem hoje é: não desista, geralmente é a última chave no chaveiro que abre a porta. Não desista. Você tenta. No final, pessoal, dá tudo certo. E mande seu registro também, ok? Ficamos por aqui e até o nosso próximo encontro, pessoal. Tchau, tchau.